Olá, pessoal, tudo bem? Tenho mais um assunto aqui relacionado a algumas atividades que acontecem dentro do meu condomínio. Eu já falei para vocês que o condomínio aí tem tantas atividades relacionadas a artes marciais, exercícios, tudo que ajuda as pessoas a se cuidarem mais. Mais recentemente, um tema está sendo amplamente discutido, amplamente compartilhado. É que no nosso condomínio nós ganhamos também aulas de yoga. Muita gente não sabe o que é yoga, então eu resolvi trazer aqui o professor de yoga, meu amigo Paulo Davi, para explicar para vocês, primeiramente, o que é o yoga e quais são os benefícios. Paulão, tudo bem? Tudo jóia? Que coisa, as suas aulas de yoga estão sendo um assunto que está todo mundo falando nela. O que está acontecendo de bom aí para Uau. esse pessoal? Primeiramente, muito obrigado. O quê? Prazer estar aqui contigo. Acompanho sempre os vídeos. Tá Para vendo? mim é uma grande satisfação fazer parte disso. Acho que é legal compartilhar para as pessoas o início de tudo. Eu entrei aqui no condomínio em 2021, então sou recente aqui no prédio. E Aham. desde então, desde que eu me mudei, eu falei, uau, formado em educação física naquele momento, agora formado em yoga também. Eu percebi, eu falei no meu coração que eu ainda trabalharia aqui de alguma maneira, de alguma maneira. E na época as aulas de yoga aconteceriam, a gente estava pro meio, pro final de uma pandemia, e infelizmente nesse período o professor anterior, o Pereira, ele faleceu, Saudosa memória. e naquele momento ficou realmente um momento de luto, um vazio para as pessoas, mas também para o clube dentro dessa modalidade. E desde então eu acompanhava enquanto eu fazia as minhas práticas pessoais. E aí as pessoas foram me conhecendo com o passar do tempo, eu substituí alguns professores dentro da academia. E aí nesse lugar me pediram essa retomada do yoga, da sua importância, dos benefícios. O yoga, na sua definição mais simples, significa o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Então, Aham. através dos asanas, que são as posturas físicas, a gente se conecta através da nossa respiração com a nossa mente e através de tudo isso com Deus, a prática se torna uma oração em movimento. Então, basicamente, se torna uma meditação guiada. Aham. Guiada através dos asanas, através do que a gente direciona naquele momento. Ele vai explicar um pouco mais a questão do yoga, os benefícios, mas o que eu achei interessante é que tem muita gente falando umas para as outras. Olha, você já foi no yoga? Não, não fui aí. Então você precisa ir porque tá sendo um benefício. Eu acho que quando eu comecei a yoga, foi muito um processo de autoconhecimento. Eu acho que a prática da meditação, para mim, era fundamental, porque eu tinha uma dificuldade grande de meditar, minha cabeça era muito agitada. E quando eu comecei a fazer yoga, foi muito nesse lugar, Benefício. de poder Eu comecei meditar. a pensar, porque eu mesmo confesso, não sabia do conceito do yoga. Sempre achei que era alguma coisa mais teórica. Mas o Paulo está explicando que é muito mais do que algo teórico, né? É mente, Corpo, o corpo, o espírito. espírito, então vale a pena. Então, E é interessante uma analogia que eu faço, são duas historinhas rápidas, bem rápidas. A aham. primeira delas, eu entrei no yoga quando eu vi um artigo, eu sou corredor de rua, eu vi um artigo lá, yoga para corredores. Então as pessoas entram no yoga normalmente ou por uma questão física, como mais uma prática física, no meu caso exclusivamente para melhorar minha performance, Aham. ou por algum motivo elas ouviram falar que mexe com as emoções e equilibra, que é um fato, né? E naquele momento, na primeira aula, eu estava numa postura bem forte, assim, a professora falou, Paulo, parece que você está lutando com alguém, está guerreando, porque eu estava com uma expressão de muita força, uma expressão de combate mesmo. E ela me falou o seguinte, que eu guardo até hoje, que é o princípio do yoga. A gente ganha espaço no yoga, no corpo e na mente, quando a gente solta o ar, quando a gente permite que esse espaço é conquistado. Então a gente costuma, na musculação e em outras práticas, fazer uma força e um esforço. No yoga a gente fala de fazer força sem esforço, ou com menos esforço Ó, possível. conceito interessante. Então a gente não promete, eu nunca prometo para você que está assistindo que não foi ainda, eu não vou prometer uma aula fácil, inclusive ela vai ser muito desafiadora, mas eu mostro que pode deixá-la leve. Então, se você busca um relaxamento profundo, se você busca melhorar a sua estabilidade, o controle das suas emoções, o seu tônus, a gente trabalha muito no yoga, abdômen, lombar e pelve, que é basicamente a estrutura que nos cerca. A yoga se torna uma ferramenta importantíssima. E eu acho que ela, acho não, eu tenho certeza que ela está sendo muito falada
porque as transformações elas são diárias, as transformações acontecem mesmo. Ó, E uma coisa que eu quero deixar claro para você que não é sobre a minha aula, essa aula, esse espaço, é sobre a possibilidade ampla, de fato, de você chegar ali e ter a sua vida transformada. Isso não é inspiração, isso não é motivacional, isso é real. E para mim o benefício maior, eu acho que é depois de um dia de trabalho, poder chegar na yoga e ter esse tempo para mim, né? De poder respirar, de poder meditar, de ter uma consciência corporal, ô Paulo, qual é a frequência mínima para as pessoas praticar yoga? Isso é muito interessante porque a gente teve o contrário do que eu mesmo imaginei. A gente começou com 2 aulas na semana. Aham. 2 semanas depois, o pessoal da manhã, não, quero ter isso de manhã, estão falando bem, eu quero ter isso de manhã. Aí já passamos para mais 2 aulas de manhã, e há 2 meses a gente começou mais 2 aulas à noite, então a gente está com 6 aulas semanais. E um dos meus receios iniciais, como tudo que a gente faz, quando a gente sai de um evento e vai para uma constância, a tendência é que diminua a frequência das pessoas, porque você sabe que amanhã você tem de novo, então eu não venho hoje para eu ir amanhã. Era o meu receio inicial, entendeu? Tá. Putz, talvez eu dissipe muito, fique com a aula com poucas pessoas, mas o movimento foi o contrário. Então você vai hoje, você não precisa, eu falo para vocês, você não precisa condicionar a sua ida a nada. Não se condiciona a você tá bem, você tá bonita, você tá arrumada, você tá feliz, você tá forte. Você vai do jeito que você tiver. Aí a gente faz essa prática nesse relaxamento profundo através dos asanas, das respirações. Aí você tem aquela sensação final. Aí no dia seguinte, você quer repetir a dose, repetir a dose. Então, como tudo que trabalho físico, a gente orienta o máximo de vezes que a pessoa puder. 2, 3, hoje a gente está com 6 aulas semanais, algumas alunas conseguem as 6 vezes. Eu acho que a yoga ela é muito integral, né? Ela trabalha mente, corpo, alma, tudo junto, né? Então, mas se você conseguir uma frequência de 3 vezes por semana, você consegue ter resultados mais rápidos, embora não seja o foco principal, mas resultados crônicos. Porque você consegue um resultado agudo, toda prática você vai ter algum resultado. Mas a constância vai trazer algo crônico para a sua vida. Constância para qualquer atividade é tudo, né? Não adianta começar, não manter regularidade. Quanto tempo dura a sua aula? Uma aula de 1 hora. E aí como é que funciona a distribuição? Os primeiros 5, 10, 12 minutos a gente faz uma meditação inicial. Então é interessante porque as pessoas já sabem, chegam um pouquinho antes da aula, e aí eu já chego, já estou posicionado lá, eu consigo chegar uns 20 minutos antes, me posiciono, já estou em um estado meditativo, aí as pessoas vão entrando já nessa frequência, já nessa energia, e sempre que tem alguém novo, não sabe exatamente como é, mas já fica quietinho ali, já se posiciona, já começa a se acalmar, e aí quando eu começo a falar, a pessoa já está mais calma. Então, os primeiros 5, 10 minutos de meditação, eu ensino algumas técnicas de respiração que são muito importantes. Respirar, né? Porque a gente, com o tempo, foi desaprendendo a respirar. A gente fica com a respiração muito aqui, né, Giba? Eu acho que a respiração, ela... E aí vem ansiedade, vem uma série de situações do dia a dia que a gente vai tendo e que a gente esquece, né? Que a respiração precisa vir até o diafragma, né? Então, o quanto a yoga também foi me mostrando esse caminho de volta, que é o caminho que a gente tem quando a gente é bebê, quando a gente é criança, e a gente vai perdendo isso, né? Então, a importância mesmo da gente ter essa consciência corporal, né? A parte principal são os asanas, e aí sim a gente pode ir para vários lados, equilíbrio, flexão, flexibilidade, mobilidade, força, resistência, que são as capacidades naturais. E no final tem o Shavasana, que é o que as pessoas gostam muito. O Shavasana é a postura final, onde a gente fica deitado de barriga para cima. E Shavasana no yoga significa cadáver, é a postura da morte. Então no yoga você sabe que você vai lá todos os dias para no final você morrer. Morrer de algum hábito que você não vai frequentar mais, morrer de uma sensação que te incomoda, e é isso que você vai tirar ali. Então é essa sensação de deixar algo que você não quer levar para o momento seguinte. E aí você já está num relaxamento mais profundo, porque você já fez toda a prática física. Deixa eu aproveitar essa deixa aí, você falou de deixar uma coisa ruim ali. Nós estamos numa época que a gente ouve de muitas pessoas que estão estressadas, né? Cansadas mentalmente, palavra da moda é o burnout, né? Sim. As pessoas foram levadas ao seu extremo em termos de exaustão física e emocional. O yoga, então, me parece que
colabora muito para as pessoas se recuperarem né? nesse sentido. Então isso foi um lugar que eu encontrei de fato, de ter esse espaço para mim, né? De conseguir relaxar, de conseguir me equilibrar, de conseguir trazer de volta, sabe, a minha essência ali. Então isso foi super importante para mim. Yoga a gente pode definir como uma prática de autoconhecimento, uma prática de autocuidado. Então essa mesma professora, a Isabela, eu gosto de enaltecer o nome dela, foi quem me impulsionou a continuar nessa trajetória e hoje formado. Ela falava o seguinte: Paulo, no yoga você vai visitar lugares, sensações, que elas vão muito além do que você quer. Elas vão aonde você precisa. Então tem uma palavra em sânscrito, que é a língua principal do yoga, que chama sankalpa. Sankalpa é o seu propósito. Então nesse processo inicial de meditação, você traz o seu sankalpa para aquele dia. Meu propósito de hoje é me acalmar. Meu propósito de hoje é ter um momento de paz. Então você já intenciona o que você veio buscar nessa meditação. Você não fala para mim, eu não preciso saber. Você traz isso para a sua consciência. Isso vai ser sua âncora, junto com a sua respiração, para trazer esse estado. Ele falou em propósito. Aliás, ele tem uma tatuagem, né, que se chama... Sim. Aqui, ó, estou mostrando para vocês. Propósito é tudo, né? Pelo jeito você fez desse tema um dos principais, a ponto de estar literalmente na sua pele, ao lado da sua mente, próximo do coração. Explica, comenta para a gente um pouco da importância das pessoas terem um propósito, Paulo. Uau, pergunta interessante demais. Para mim isso veio muito claro na minha vida. O esporte sempre foi muito presente na minha vida. E ele veio num momento de muita vulnerabilidade minha. E aí lá eu me sentia, realmente eu era mais novo, eu me sentia, entre aspas, um super-herói. Eu via que no esporte eu conseguia ter um respeito, uma força que eu não era tratado fora do esporte. E aí eu fui crescendo com isso, com essa vontade de me esforçar cada vez mais no esporte. E aí quando eu entendi que eu era premiado pelo meu esforço, pela minha disciplina, pelo que eu realmente queria, isso foi um caminho natural. E aí o propósito, essa tatuagem, ela veio de uma série que na pandemia foi muito conhecida, que segurou a bronca de muita gente emocionalmente, só que o ator principal, ele usava a palavra destino é tudo. Só que a diferença é o destino, ele já está definido. O propósito é em Deus, é um descobrimento. Você vem com ele, mesmo antes de você entrar no ventre da sua mãe, você já tem um propósito. Só que aí o lugar onde você nasce, tudo isso, talvez dificulte ou auxilie nessa busca, mas aí em algum momento da sua vida você se depara. O seu trabalho só não é suficiente, a sua família, a sua relação ainda falta alguma coisa, o esporte só não é suficiente, então você busca algo que ali vai ser sua sustentação. E o yoga para mim foi um instrumento para me manter no caminho, e hoje eu tenho a graça de poder passar isso à frente. Então tem muito resultado porque tem muita verdade, e principalmente porque é um instrumento muito poderoso. E as pessoas que têm chegado nas aulas, elas estão, que é o que eu falo para você não precisa se condicionar a nada, de novo, mas você precisa estar disposta e disponível a viver isso. Ela está muito conectada aí com essa questão da meditação e dessa consciência. Então, nada melhor do que eu passar por esse processo dentro da yoga para poder levar isso para os meus clientes também. Eu sou psicóloga de formação, hoje atuo com consultório, e isso tem sido muito legal, porque eu também tenho trazido muito isso para o meu campo profissional, né? Eu trago muito esse lugar da respiração, da meditação, até porque eu trabalho com a terapia focada na compaixão. Então, nesse lugar, a gente vai te dando uma abertura, um caminho, para que você se sinta à vontade, para você encontrar o que você precisa. Então, vocês se sentem à vontade porque não sou eu, é você, é a sua relação, é a sua prática. Eu não falo para você agora, eu quero que você sinta isso, não tem essa indução, tem uma condução para te auxiliar a você sentir o que você precisa sentir. Então a gente vê pessoas chorando, pessoas rindo, pessoas bravas comigo. Eu falo, talvez você saia gostando menos de mim hoje.
Mas se você gostar menos de mim no final da aula, mas a sua vida for transformada, então para mim isso já é suficiente. Porque não se trata de mim, se trata do que você está sentindo e vivendo. Interessante, né? A gente sabe que muitas profissões, a grande satisfação de muitos profissionais é ver o resultado daquilo que eles estão entregando, né? Por exemplo, no restaurante, qual é a satisfação maior do chefe? As pessoas, às vezes muitos vão ficar olhando, ele vai ficar olhando a face das pessoas como estão curtindo a gastronomia deles, né? Então tem aquele sentimento de realização. Estou entregando, estou compartilhando algo bom, algo que está atendendo uma demanda. Você tem essa satisfação pelo yoga que você entrega aqui no condomínio? É uma satisfação surreal, porque realmente é um privilégio. Eu brinco não porque é real. A minha última aula do dia é no meu próprio prédio. Então eu desço, dou a aula, subo e durmo. Olha o privilégio que é isso. Então eu aproveito muito esse privilégio. Mas ele tem sido muito importante, porque eu tenho uma frase comigo, que é o nome de uma música mesmo, que diz: 1 hora só não basta. Então eu falo para você, você vai na aula, você pode ir quantas vezes for possível, mas você não faz dessa aula um momento para substituir ou para fugir das outras 23. Você vai para a aula e usa as outras 23 horas para complementar o que você está passando ali. E isso, dar aula, me faz me manter no eixo. Então vocês me mantêm coerentes com aquilo que eu estou falando, porque eu sei que eu não posso vacilar hoje, porque à noite eu vou te ver. E você é a mesma coisa, você vai manter a sua rotina mais alinhada naquilo que você acredita todos os dias, porque à noite você vai ter a oportunidade de honrar isso. Então você acorda de manhã, prepara seu dia, o dia vai acontecendo, é muita imprevisibilidade, mas aí no final do dia você fala, cara, não posso errar, eu quero me manter bem, porque eu sei que ali é mais um momento de conexão. Então o aumento das aulas tem sido muito importante para vocês, é isso que tem acontecido, mas para mim principalmente, porque a gente consegue sustentar literalmente, o grupo sustenta o outro. Essa é a diferença de uma aula coletiva. Eu faço a minha prática pessoal, mas a aula coletiva promove uma egrégora, um grupo de pessoas que oram, pedem, intercedem por todo mundo que está ali. Então, quando eu não estiver bem, eu sei que vai ter ali alguém com mais força naquele dia e vai proporcionar. E quando eu estiver bem o suficiente, aquela pessoa pode estar entregue, pode estar um caco, e vai ter alguém ali do lado que sem tocar nela, eu não preciso tocar nela, sem tocar nela, mas auxiliando, podemos ajudar essa pessoa. Aos poucos a gente vai entendendo o nosso corpo, a gente vai entendendo os nossos limites, a gente vai se conhecendo mais, a gente vai testando, a gente vai experimentando. É uma aula muito experimental e vivencial, onde a gente consegue entendendo como que o nosso corpo funciona. Olha só, né? Quanta coisa boa. Inclusive, ontem ainda, Paulo, eu falava com uma colega, com um amigo, tem muitas pessoas que estão perdendo, lamentavelmente, aquele que é uma das melhores coisas que você tem a capacidade de dormir. Um sono que traz de volta a energia que você gastou. Muita gente precisando de remédio, tem insônia para dormir. Então eu fico pensando, se além de tudo que você já comentou, dos benefícios do yoga, o quanto que ela impacta também na qualidade do seu sono. Já que você trabalha muito com a meditação, com o lado emocional, espiritual, tudo isso reflete no sono? Sem dúvida, porque basicamente a gente leva para a nossa noite o que a gente não conseguiu descarregar durante o dia. Então, quando eu chego ali no último momento do meu dia, das 8 às 9 da noite, eu faço uma prática que me auxilia a soltar o que eu estou levando do dia. Então, eu brinco com elas. Quando você chega na sala do yoga, você tira o tênis, você tira o relógio, você tira o colar, você tira a sua carteira, você tira a sua chave de casa, a chave do seu carro, porque nada disso importa. Tudo que você viveu nas últimas 23 horas, a sua família, não importa nesse momento, a gente vai usar essa plataforma, esse instrumento que ele já é milenar, para você atingir um relaxamento profundo. E aí imagina, rapidamente, essa visualização. Sim. Quando a gente fecha os nossos olhos, a nossa mente é como se a gente estivesse de frente para o céu, e os nossos pensamentos são como estrelas cadentes. É um pensamento agitado, aquele monte de coisa acontecendo. E aí a meditação vai levando para um lugar que você consegue sentar, olhar essas estrelas, cada uma delas, da onde ela veio, a fonte, o que você precisa fazer, mas você não se apega. Então é como se você estivesse vendo em terceira pessoa. Então sim, o sono é o primeiro grande resultado. Então se você for uma aula de yoga, você já vai ter naquele dia um sono bom,
Um sono, de fato, não bom só na quantidade, mas na qualidade. Você vai acordar descansado. E isso, de maneira crônica, é uma transformação da sua vida, porque você passa a render mais no trabalho, o seu relacionamento com a sua família é melhor. Então, a qualidade do seu sono interfere tudo. Então, que você busque, não só naquela hora, mas que aquela hora te ensine nas outras horas a você manter aquele estado, porque a meditação é um estado. E o estado você não depende de mim, não depende do tapetinho, não depende do clube para fazer isso. Você aproveita as técnicas, a sua melhor intenção e faz acontecer para você ter uma noite melhor. Você vê? Feliz a hora que a gente decidiu falar com o Paulo sobre isso. Aliás, Vivian, falei com a Vivian recentemente, ela foi a que indicou, falou, Giba, fala com o Paulo, nosso professor de yoga. Eu falei, por quê, Vivian? Aí ela começou a explicar tudo isso, eu falei, puxa, então vamos falar com ele sim. Agora está mais do que claro, porque tem tanta gente aqui no condomínio falando dos benefícios que elas têm tido com a prática do yoga. 3 horas por dia, então, é um investimento, por dia não, por semana, perdão, é um investimento que tem um impacto, uma transformação grande, hein, Paulo? Pô, eu faço outra visualização que eu comecei essa semana que Deus me trouxe, que é, quando você fecha os olhos na meditação, tem a sua mão direita e a sua mão esquerda. Na sua mão direita ou na mão esquerda, não interfere, tem o seu sankalpa, que é o que você foi buscar. Na sua outra mão, tem o quanto e o que você é capaz de entregar para alcançar o que você se propôs. E aí no yoga você soma o que você quer com o que você tem para entregar. Então, 3 horas por semana é suficiente? Depende de quantas horas você acredita que seja importante para você mudar a sua vida. Para tudo na nossa vida a gente precisa fazer sacrifícios, precisa fazer escolhas, e essa é uma delas, mas é as horas que você está disposto e disponível para transformar a sua vida. Então, por semana, na aula, entendo, 3 vezes por semana, maravilhoso. Mas que de alguma maneira você se coloque disponível para viver isso nos outros dias, para que quando você volte, você conte histórias, conte experiências. Vocês vão ouvir testemunhos, as pessoas não vão falar sobre mim, elas vão falar sobre o que elas estão sentindo, sobre o que elas estão vivendo. E muitas das histórias é sobre o que elas vivem fora, não é sobre o que vivem no tapetinho. Porque no tapetinho você vai viver posturas, você vai viver um estado mais calmo. Mas fora é que a vida acontece. Quando eu guardo o tapetinho, coloco ele nas costas e vou me relacionar com as pessoas, ali que eu tenho a oportunidade de ser yoga, aqui eu tenho a oportunidade. Então que a gente tenha um espaço na sua agenda, que é tão atarefada quanto a minha, espaços na agenda para o extraordinário. O extraordinário com a família no café da manhã. Eu falei isso ontem, que a gente possa, de repente, abrir a janela antes de abrir o celular, que a gente possa olhar para o espelho antes de olhar a vida do outro, que a gente possa falar bom dia para alguém que está próximo antes de falar para alguém bom dia que está longe. Então é encontrar o extraordinário em tudo que a gente faz e não achar que essa aula vai ser o extraordinário do seu dia. Essa aula vai te mostrar que a sua vida já é extraordinária. Essa é a ideia. Espaço para o extraordinário. Forte essa frase, né? Paulão, para a gente encerrar, você colocou tudo aquilo que, aliás, de uma forma muito clara, né, pessoal? Quando a pessoa domina, sabe do que está falando, ela consegue realmente transmitir, compartilhar de uma forma que a gente fica bastante satisfeito só em conhecer. Imagine praticar. Falou, para a gente encerrar, então, a gente falou do que é o yoga. O que o yoga não é? Existe algum mito com relação a yoga? Ou seja, o que não é verdade? Aí seria mais um episódio, basicamente. Imagino. Mas eu falo para elas o seguinte, que basicamente responde a pergunta. Quando você chegar lá e deixar tudo lá do lado de fora, chave, tênis, você vai deixar do lado de fora também as suas expectativas. Então não quer dizer que você teve uma boa experiência ontem, que você vai criar essa expectativa para hoje. Você que teve, de repente, uma experiência mais difícil, mais confrontosa, porque às vezes a palavra confronta, as posturas confrontam, porque o nosso corpo ele não está tão móvel quanto as posturas dizem. Então, às vezes, você sai incomodado de lá. E quando você não baixa a expectativa, mas não é para baixar, mas é para não ter expectativa sobre aquilo, você dá espaço para o extraordinário. E aí o maior mito, maior crença sobre isso, tem algumas,
mas a principal delas, que é quase um pedido para vocês, homens principalmente, venham conhecer, porque no meu curso, eu fiz o curso com 60 mulheres, 3 homens, a minha vida toda sempre fazendo com mulheres, e falta para nós, homens, nos darmos a oportunidade de trabalhar o emocional e o espiritual da mesma maneira que a gente trabalha o físico. Porque a gente consegue manter essa concentração, essa presença na musculação e a gente não se propõe a fazer uma atividade como essa que nos faz alcançar não só esse lugar, como um lugar mais profundo. Então, um dos mitos é aula só para mulheres. Não, isso é aula para pessoas que buscam esse autoconhecimento e buscam se desenvolver. Então, isso já é a primeira crença. Ah, é bom para o corpo. A yoga não é um exercício físico. Ela não é um exercício físico. Ela tem componentes de exercício físico. Qual a diferença? Você não foca na caloria. Você está sem relógio. Você não foca na performance. Não tem ninguém te olhando a não ser eu para você não se machucar. Então, entender que não é somente físico faz você se abrir e exige coordenação, exige flexibilidade, exige equilíbrio, que são capacidades que a gente tem uma tendência menor de nos mantermos bem. E ali você dá risada quando está descoordenado, você está desequilibrado, você cai, levanta e dá risada. Então, o mito é os condicionamentos que você leva para todo o resto. Ali não tem condição nenhuma. Você chega do jeito que você está no seu condomínio, você está na sua casa. Então, entenda o seguinte, ali você vai alinhar corpo, mente e espírito, mas você vai se conhecer. Então, se você está disposto a se conhecer, essa é uma oportunidade para você. Muito bem, Paulo. Essa foi literalmente uma grande aula sobre yoga. Tenho certeza que vocês curtiram. Como diz um bom e velho ditado, vivendo e aprendendo, né, pessoal? Paulo, obrigado aí por ter compartilhado tudo isso com a gente. Não, obrigado, foi um prazer pelo convite, abrir o espaço para isso, que é um espaço que precisa ser gerado. Eu faço um convite a você. Você que mora no condomínio e não sabe que essa aula existe, se chegou para você é porque essa aula precisa estar também na sua agenda. Então as aulas acontecem todos os dias, segunda, terça, quarta e quinta, das 20 às 21 horas, e quartas e sextas, das 9 às 10 horas. O que você precisa levar? O seu corpo, a sua melhor intenção, e o resto a gente acontece naquele momento. Então, muito obrigado pelo espaço e à disposição. Eu acho que todo mundo deveria fazer. Obrigado, Paulo. Obrigado, até mais. Obrigado, pessoal. Até mais.